Yo malta, como vai? Já espalculo aqui e estamos de volta para mais um vídeo e hoje nós vamos falar sobre a diferença entre Progressive e Interlacing, ou 1080i, 1080p ou até mesmo 60i e 60p. Então deixa logo aí já o seu like, mano, e subscreva-se no canal porque isso ajuda maninho. Bem, isso pode parecer não muito relevante, mas é muito importante saber. Principalmente para aqueles que trabalham num universo em que todos os seus trabalhos passam pelas TVs. Alguns pensam que 60 FPS é algo recente, moderno, mas na verdade 60 FPS vem lá da época dos nossos pais ou avós. Falo das décadas de 50, lá no início. Sim, nós assistimos a 60 FPS há muito mais tempo do que imaginamos. Mas ok, indo direto ao assunto, você já pode ter visto nessas TVs modernas, falo de LCD, LED, Plasma, OLED, ou em decoders como de TV, StarTime, GoTV, Zap, por aí. Lá nas configurações de vídeo, você pode ter visto lá 1080i ou 720i, ou em alguns outros também, né? Colocam aí o frame rate, né, que pode ser 60i ou 60p, ou também nas câmeras profissionais, né, todas as câmeras têm essa configuração. Lá quando você vai para configurar a qualidade de resolução de vídeo, você pode ter encontrado lá o 720i, 1080i ou até mesmo 60i, 60p, isso para o sistema NTSC, e para o sistema PAL você pode ter encontrado lá 50i ou 50p. Ok, falando já sobre Interlacing e Progressive, a diferença. Bem, o I que vem ali em frente daquele 620 ou 1080i significa interlacing ou interlaçado. E o P que vem pode ser 60p, 30p, 25p, 1080p ou 720p, por aí vai. Aquele P significa progressive e não pixel. Quem te dizer que significa pixel está absurdamente errado. E ele vai ter que sentir essa dor de saber que está errado. Porque está errado. Para entendermos bem sobre o scan interlaçado, nós devemos voltar lá atrás no tempo, para o tempo das CRTs. Sempre corcunda, né? As televisões de tubo de raio catódico. Exato. Tudo começou com um cientista inteligente, Carl Ferdinand Braun. Nomes são complicados. Mas enfim, esse nigga aí inventou o osciloscópio, né? O tubo de raio catódico. Resumindo bem como é que funciona o raio catódico. O raio catódico é apenas um fluxo de elétrons que batem numa tela e nessa tela tem um fósforo. Quando o raio catódico bate naquela tela, o fósforo brilha. Os raios catódicos podem ser dobrados com um campo magnético. Afinal de contas, eles são eletrões de carga negativa. Ou seja, controlando o campo magnético, nós podemos direcionar os feixes dos raios catódicos, né? Agora, e se em vez de nós desenharmos uma forma, e se nós desenhássemos um padrão em zigue-zague na tela, realmente rápido, pareceria que a tela inteira está acesa, ou seja, que é exatamente a luz que nós vemos numa tela, né? É isso que iria aparecer, porque seria muito rápido. Se fizermos isso controlando a precisão, nós podemos controlar com precisão esse brilho usando ondas de rádio. Ou seja, usando o sinal de ondas de rádio, nós poderíamos controlar a imagem que podemos dizer concebível ou aceitável na televisão. E é exatamente essa a base das televisões. Resumindo, se você deseja aprender mais a fundo sobre como funciona o tubo de raio catódico, tem muitos vídeos aí no YouTube e tal que explicam a física de tudo aquilo. As primeiras televisões de 1930 só podiam produzir 200 linhas em zigue-zague em 1/60 de segundo, mas dada a limitação das ondas de rádio, mostrar 200 linhas era uma resolução muito pequena até naqueles dias. Você realmente precisa de 400 linhas para obter uma imagem boa. Poderíamos até tirar 30 de segundo e digitalizarmos 400 linhas, mas será necessário uma taxa de atualização de 50 ou 60 campos por segundo para que a imagem seja mais sólida. Portanto, para preencher a tela inteira, nós precisaremos de 2 digitalizações. E é por isso que digo que 60i é efetivamente 30p. Ou seja, quando você vê aquele 60i, é o mesmo que dizer que você está a gravar em 30p. Mas ok, para nós entendermos bem toda essa história, material didático aí que falei aí, vamos exatamente definir o que é interlacing, ou seja, o que é scan interlaçado. Interlacing é a transmissão de um quadro inteiro em números em campos ímpares e pares a cada 1/60 de segundo.
E isso é repetido várias vezes que o olho humano não percebe. Então, simplificando, somente metade de um frame inteiro é transmitido a cada vez. Então, nós temos o campo dos ímpares que aparece primeiro, depois temos o campo dos pares que aparecem depois. Isso a cada 1 por 60 de segundo. Isso nos faz entender aquela teoria que eu falei lá de que 60i é equivalente a 30p. Por quê? Nós não temos exatamente 60 capturas inteiras. Nós temos 60 capturas mais metade. Então, temos 30 ímpares e temos 30 pares que juntas formam 30 completas, mais 60 metades. Então, são 60 interlaçados. O principal problema desse scan interlaçado, e por que não é aconselhado usar isso agora, é exatamente os movimentos que podem causar o que chamam de combing ou penteado. Exatamente. Quando, por exemplo, você está a assistir desporto, algo assim na TV, ou um filme em que acontece muitos movimentos, você acaba percebendo uma espécie de traços no vídeo, né? Como vocês estão a ver aí na imagem. Então, esses traços são os tais combings. E isso exatamente acontece pela falta de sincronia na desentrelação. E é exatamente o que fazem as TVs. Interlacing. Pois é tão ruim que as próprias televisões por aí usam um sistema de desentrelaçar. E o que faz? Exatamente nesse combing, eles tentam dar uma desfocada no movimento para não se notar aquela desincronia, mas isso reduz a qualidade do vídeo. E é por isso que alguns canais de esportes transmitem em 720p, mesmo eles gravando numa qualidade elevada. Você pode dizer, então por que as televisões já não continuam a usar isso? Bem, exatamente por causa da largura de banda. Ao enviar apenas a metade do quadro, economiza a largura de banda necessária para a transmissão de informação na rede. Mas isso não significa que você está usando uma largura de banda menor. Você não continua, se por exemplo a largura de banda, vamos dizer, desse TV é de 8 MHz, você não vai continuar a usar os 8 MHz. Mas se por acaso eles transmitirem um frame inteiro, você vai ter que dobrar a largura de banda, e isso são mais custos para a transmissão. Ok, agora falando de progressive, que é a modernidade, é a atualidade. O scan progressivo ou progressive é quando o frame, o quadro, é transmitido de uma só vez. Ou seja, todas aquelas linhas do quadro são transmitidas de uma só vez na tela. Não há aquele combing, não há essa coisa de interlaçar. É tudo logo de uma só vez na tela. Essa técnica de scan progressiva é muito mais útil para a era digital em relação ao sistema interlaçado. E o scan progressivo tornou-se padrão no surgimento das TVs HD, lá para os anos 90. A transmissão de um frame, a transmissão progressiva ou a transmissão de um frame completo não só reduz o combing como também a cintilação, mas também dá uma imagem mais suave e uma alta qualidade realista, mais realista e detalhada. E isso é muito útil para os casos de slow motion, né? Os movimentos de câmera lenta, em que a captura detalhada é muito boa, exatamente os frames, porque você, no interlaçado, quando você tem 60 frames, você tem metade disso, mas no progressivo, quando você tem 60, você tem exatamente os 60 frames inteiros em 1 segundo. Entendeu? Ok, simplificando. 60i, nós temos metade, temos 60 metades de um frame inteiro. 60p, nós temos 60 frames inteiros. Então quer dizer que para nós termos um frame inteiro de 60i, nós temos 30. Enquanto no progressivo nós temos exatamente os 60. E se você por acaso tentar estender, que é exatamente fazer o slow motion, você vai estender as metades no sistema interlaçado, mas no progressivo você vai estender os frames. Ou seja, de 60 você reduz para 24, você não continua tendo os frames inteiros. Então, filme em 60p ou 30p, se você estiver a usar o sistema NTS, filme em 50p ou 25p, se você estiver a usar o sistema PAL, e filme em 24p, se você quiser um look mais cinematográfico, né? Então, é isso que eu tenho para hoje, malta. Eu sei que é às vezes um pouco aborrecido tudo isso aí, né? Mas é importante saber, né?
para esses detalhes técnicos, né, às vezes são úteis. Então não se esqueça de dar like, subscrever-se e ative o sininho para todas as notificações para sempre que eu publicar um vídeo você receber em primeira mão. Então nos vemos no próximo vídeo. Tchau!